Muito boa noite a todas, a todos, a quem está conosco, a quem está nos ouvindo, nos assistindo. É Pão com Ovo, mais uma vez, falando sobre a conjuntura nacional. Hoje nós estamos com um time poderoso de grandes mulheres gaúchas, lutadoras, que vão nos dizer como poderemos chegar, se é que poderemos, com a configuração que tomou agora, né? Na Câmara, no Senado, é aquela velha história, é com o Supremo com tudo. Né? Então, eu não vou nem me estender, mas eu quero fazer uma saudação aqui ao Bloco da Diversidade, à Rádio Com Pelotas, ao Portal Vermelho, os nossos companheiros, e vou pedir a quem está nos assistindo que curta, compartilhe e leve adiante esta discussão. Imediatamente eu passo para Tiffany, porque hoje o assunto vai bombar. Tiffany. Olá, pessoal. Muito boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo agora no ao vivo. Boa noite às pessoas que vão nos assistir depois também. Quero cumprimentar minha companheira Regina Abraão, meu companheiro Alex Sará, que depois vai estar aí com a gente também. Quero agradecer de antemão, né, o aceite do convite das nossas convidadas, essas lideranças políticas femininas potentes, né, que aceitaram estar aqui conosco hoje, aceitaram esse desafio de dialogar com a gente, né, sobre quais são os motivos e os caminhos para o impeachment do então presidente da República, né, Jair Messias Bolsonaro. Acredito que seja mais fácil a gente elencar os motivos que levariam ao impeachment do que os caminhos, né? Acredito que seja muito mais complicado, muito mais tortuoso. Também quero assinalar que não há aqui uma tentativa de setorização do debate, né? Mas acredito que esses espaços onde mulheres que participam da luta política no nosso país dialoguem a partir dos seus espaços, dos seus lugares, ainda é muito importante, né? Dada essa sociedade que a gente vive, que constantemente invisibiliza, né, as lideranças políticas femininas. Então, é isso, pessoal. Vou chamar a nossa primeiríssima convidada, que vai fazer a primeira fala da noite de hoje, a Patrícia Girelli, que é porta-voz da Rede Sustentabilidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E, Patrícia, é contigo. Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão participando desse ato político de suma importância para o futuro do nosso país. Eu acho que o Brasil ele chegou no seu limite, né? A gente não pode mais seguir permitindo que um leite condensado desvie a atenção real do descaso com a pandemia, do descaso com a saúde, com a educação, com a vacina. A gente não pode brincar com mais de 200 mil vidas perdidas no Brasil. A gente não pode seguir ignorando esse BBB que o desgoverno do Bolsonaro formou com a bancada Bíblia, Boi e Bala, né? Não podemos seguir esquecendo todos os atos que o presidente Bolsonaro cometeu de racismo, fascismo, machismo, desumanidade. A gente precisa lutar contra o Bolsonaro. Eu, hoje mesmo, sairia na rua gritando fora Bolsonaro, ele não, ele nunca, né? Eu não consigo imaginar e ficar calada, ficar quieta diante de um povo brasileiro que está sofrendo, passando fome, enquanto os políticos do nosso país possuem várias mordomias: auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio combustível, auxílio saúde, auxílio transporte, salários altíssimos, enquanto o povo tem que brigar por um auxílio emergencial de R$600, que não é uma esmola, não é um favor, é um valor que é de direito do povo no momento que estamos vivendo, e é um valor que ajuda a economia a se movimentar e aumenta o PIB do país, não como todo mundo pensa, que é um favor que Bolsonaro está fazendo, dando R$600 ao povo brasileiro.
Outra coisa que eu achei absurda essa semana, que é atual, foi o voto da Câmara. A compra na cara dura dos votos para o apoio do Lira, onde o Bolsonaro investiu cerca de 3 bilhões de reais para conseguir o que ele queria. Esse valor poderia ser investido em cerca de 150 milhões de vacinas, né? Imagina quantos auxílios emergenciais não podiam ter sido repassados ao povo brasileiro que realmente necessita. Eu, em nome da Rede de Sustentabilidade Passo Fundo, a gente expressa o nosso total apoio a todo e qualquer ato de combate às atrocidades genocidas do governo Bolsonaro. Nós da Rede, a gente sempre discutiu e pensou que o melhor para o Brasil seria, na verdade, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Porque a gente pensa, será que agora é o momento correto para o impeachment do Bolsonaro? Apesar de a gente querer com todo o coração que o Bolsonaro esteja fora da presidência, o que seria menos um ataque menor à sociedade brasileira? Aguentar o Bolsonaro até 2022, termos à frente do Brasil um general como Mourão, ou entregar o Brasil nas mãos do Congresso? Eu sempre tenho essa dúvida, eu deixo assim como um ponto de reflexão para todo mundo. Será o momento certo? O que será melhor para o Brasil? Apesar de querer que Bolsonaro não esteja mais à frente do nosso país, de estar cansada de todas as atrocidades, de todos os atos que ele cometeu, eu, pessoalmente, sigo vendo o Bolsonaro como um fantoche, usado como distração pela direita, para nos usurpar os nossos direitos e nos levar cada vez mais ao abismo da desigualdade social. Eu acho que o mais importante nesse nosso ato, nos atos que nós da esquerda realizamos, é a união. A gente precisa se mobilizar. A gente precisa de uma mobilização mais forte, de união. A gente precisa de uma união com cautela, com muita força social, com muita observação de tudo que está acontecendo no cenário político do Brasil. A gente não pode, eu acho que, se movimentar só pelas nossas ideologias ou só pelo que a gente quer com todo o coração, que é tirar o Bolsonaro do poder. A gente precisa de uma mobilização social. Eu acho que o importante nesse momento é que a gente precisa traduzir de uma maneira simples e clara para que a sociedade entenda quem são os verdadeiros vilões nesse momento e quem realmente está ao lado do povo, né? Eu acho que realmente a gente precisa explicar que a esquerda, que nós da esquerda, nós que estamos ao lado do povo, que defendemos os direitos do povo, a gente precisa deixar bem claro que a gente acredita numa sociedade muito melhor quando o governo tem um papel maior, garantindo direitos, promovendo igualdade entre todos, né? Eu imagino que a gente vai ter bem mais difícil agora, né? De uma luta bem maior com essa votação do Congresso, com o Lira, mas eu também acredito que que esse amor entre o Bolsonaro e o Lira não vão durar muito tempo. Eu acho que, como aconteceu com o Maia, que inicialmente apoiava muito o Bolsonaro e que depois acabou, mesmo que de maneira errada, porque ele não fez nada pelo povo brasileiro, podia ter feito muito mais, mas eu acho que não vai durar muito. Eu acho que o Centrão não vai ficar muito tempo seguindo as balelas do Bolsonaro, seguindo as balelas da direita, até porque o Centrão costuma andar para o lado que mais convém a eles, né? Eles não estão nem do lado do povo, nem estão do lado da esquerda, nem estão do lado da direita. Eles realmente são o Centrão, né? O Centrão que não tem ideias claras,
que caminha sempre para o lado que melhor convir para eles. Então, eu acho que não vai durar muito esse amor, esse love, né, do Bolsonaro com o Lira, com o Centrão. Bom, me sinto muito privilegiada de poder participar desse ato, me sinto muito privilegiada de poder debater sobre esse assunto, que é muito importante. Eu acho que a gente tem que seguir lutando, não podemos desistir, mesmo Bolsonaro tendo conseguido, com a compra de votos, colocar à frente da Câmara quem ele queria. A esquerda precisa união. Eu acho que a palavra, né, é união. A gente precisa se unir, a gente precisa se mobilizar, a gente não pode desistir, não podemos nos calar, não podemos ficar quietos esperando. 2022 está logo aí. Se o impeachment não sair, a gente vai ter que se unir forças para derrotar Bolsonaro. Vamos ter que abandonar um pouco as nossas ideologias, aquelas nossas ideias que cada um tem a sua, que cada partido tem o seu. Vamos precisar de muita união para poder derrotar o bolsonarismo, derrotar Bolsonaro e voltar a devolver ao nosso povo os direitos que eles estão a cada dia perdendo mais com as atrocidades do desgoverno que está à frente do nosso país. Eu queria desejar uma boa noite a todos, agradecer muito pela participação. Me sinto muito privilegiada pela oportunidade de participar desse ato político e dessa luta que eu considero humanitária. Então, Patrícia, frente ampla já, porque a gente está vendo que a direita sabe muito bem se unir e a esquerda nem tanto. Mas para seguir falando, antes de chamar a Maria Luísa, eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo que curtam, compartilhem e nos sigam nas redes. As redes estão rolando embaixo. Mas Maria Luísa Luzzi, ela é titular no Diretório Nacional do PSB, ela é do Conselho Nacional de Política da Rede de Mulheres Socialistas e é coordenadora pedagógica no município de Gravataí. Maria Luísa, o que tu nos traz? Não estamos te ouvindo, Maria Luísa. Não estamos te ouvindo. Acredito que a gente possa, então, talvez passar a palavra para Solange, né? O Alex está aí para apresentar a Solange para a gente, aí depois a gente volta com a Maria Luísa. Boa noite, Alex. Boa noite, Tiffany. Boa noite à comunidade Pão com Ovo. Nós, mais uma vez, no ar, trazendo uma discussão que acredito que seja de interesse de todo o nosso público. Eu, antes de apresentar a minha amiga e camarada Solange Carvalho, queria sugerir para a Maria Luísa, de repente, não usar o fone e tentar no áudio direto. Mas, enfim, enquanto a gente tenta resolver aí o problema técnico que está afetando a participação da Maria Luísa, nossa companheira socialista, eu queria fazer a apresentação da nossa camarada Solange Carvalho. A Solange é dirigente, né, do Comitê Estadual do PCdoB, também é vice-presidente do CEPER Sindicato, né, tem uma militância que começa no sindicalismo, ainda nos comerciários, né, Solange? Década de 80, se não estou enganado, e depois passa, né, a atuar no meio sindical, além também da militância na causa feminista, né, a partir dos anos 90, no CEPERS, UBM, enfim. A Solange, então, vai representar o PCdoB aqui, e a gente quer, Solange, ouvir de ti e daquilo que tu pode trazer para nós, enquanto a leitura, a interpretação e o posicionamento e proposição do PCdoB, particularmente, né, da questão das mulheres. Como que as mulheres, nesse quadro, veem o governo Bolsonaro, no que o governo Bolsonaro se mostra ainda mais cruel do que já é em relação às mulheres e a luta delas, né, para conseguirmos botar para fora Bolsonaro
para conseguirmos levar adiante o impeachment. Solange, muito bem-vinda, muito obrigado pela tua solicitude, a palavra é tua. Tu está sem o áudio também, Solange. Ligar o microfone, né? Isso. Então, eu gostaria de saudar a iniciativa, principalmente da iniciativa de trazer as mulheres dos partidos, né? Grande responsa, né? Ser uma mulher aqui falando de política, né? Uma mulher comunista falando de política, mas uma grande alegria de encontrar as outras mulheres também que fazem política nos seus partidos. Então, saudar a iniciativa. Vou começar pelo final do que o Alex falou, né? O que a gente vê com o governo Bolsonaro em relação às mulheres é extremamente grave. Porque a política de Bolsonaro é uma política que ataca os costumes. E atacando os costumes, faz a bandeira de gente de bem, família, etc., ataca as mulheres, ignora que nós somos mais da metade da população, ignora que nós somos, a maioria das mulheres são chefes de família, sustentam suas famílias, são mulheres trabalhadoras, e durante o governo Bolsonaro, e principalmente agora durante a pandemia, são mulheres desempregadas, né? E mesmo assim, a essas mulheres é dado um peso enorme pelo governo Bolsonaro, uma responsabilidade pelas crises, uma responsabilidade pelos casamentos que não dão certo, enfim, vai nessa linha de condenar as mulheres por uma sociedade que ele idealiza e que não existe. Aliás, Bolsonaro serve a quem acredita que a sociedade deve ser padrão formulado pela direita, uma sociedade que não existe mais. E, ao mesmo tempo, nós temos no governo federal alguém que é um genocida, que faz palhaçada, digamos assim, que faz desrespeitos com a população, mas que tem atrás de si um grande filão de pessoas que acreditam piamente nele, né? Assim como nos Estados Unidos era preciso combater o Trump, também era preciso combater o trumpismo. Vou usar esse trumpismo que me lembra de tramposo. Aqui no Brasil, nós, além de tirar Bolsonaro do poder, nós teremos que fazer uma grande luta contra o bolsonarismo. E os bolsonaristas são aqueles que entendem que mulher deve servir ao marido, mulher para gestar filhos, mulher deve obedecer, enfim, um retrocesso muito grande. Com a venda de armas, ou a defesa do uso das armas, o que a gente viu nesse período, o que a gente está vendo nesse período, é um aumento muito grande da violência. A violência contra as mulheres crescendo muito no período do governo Bolsonaro. O número de feminicídios aumentando, o número de violência contra as mulheres imensamente grande durante esse período, devido a ter uma política voltada para este sentido de que se resolve as coisas com violência. E nós vemos isso tanto com mulheres, como mulheres trans, vemos isso com o grupo LGBT, vemos também o afloramento do racismo, quer dizer, não é que isso não existia antes, mas agora é estimulado e para algumas pessoas parece que é bonito ser racista, é bonito ser misógino, é bonito fazer ataques às pessoas, né? Resolver na base da violência as questões. E junto com isso, o que nós vemos aí é também um grupo que faz parte do governo que gesta a economia, mas uma economia que depreda a economia brasileira, né? De entrega das estatais, de entrega das nossas riquezas. Nem vou falar aqui das relações exteriores, né? Que é uma vergonha, e as fake news que espalham dizendo que não queriam comprar vacina da China porque era que tinha o vírus que vinha da China. Enfim, nós estamos vivendo um caos. Um caos. O povo brasileiro não merecia isso. As mulheres brasileiras não mereciam isso. Nós vivemos sob a égide de um boneco de ventríloco dos banqueiros, né? Que enquanto os banqueiros conseguirem ter dinheiro, o Bolsonaro não cai.
Nós, mulheres, vamos ter e temos muita importância nessa luta, na luta política, para que a gente consiga ajudar a derrubar Bolsonaro. Mas como que se faz isso? Olha, nós precisamos de muita pressão das ruas. E nós vivemos em meio a uma pandemia. Vamos fechar um ano na pandemia. E o pior, com um governo que não tem um plano nacional de imunização sério, né, que ficou postergando a compra de vacinas. Às vezes até parece que é de propósito, né, parece que querem fazer uma faxina étnica, ou, nesse caso, uma faxina de classe, que a gente sabe que morre mais pobre do que qualquer outra classe, né? Então, nós vivemos sob essa situação. Como fazer mobilizações de rua? Ao mesmo tempo, nós vimos aí na Câmara o que foi a compra de votos. Foi desfraudada a banca de compra de votos. Ou seja, os deputados querendo comprar, vender, melhor dizendo, seus votos em troca de se garantir ter condições de se reelegerem depois. Não tem uma questão somente econômica, tem uma questão ideológica também. Concordam com o governo Bolsonaro. Para a gente contribuir para o fim, e a que me antecedeu, desculpa o nome dela, não me lembro agora, a menina da rede ali, ela disse, e daí se a gente derruba o Bolsonaro, e daí fica o Mourão, gente, no quadro que nós estamos, deu para ver pela compra de votos, né? Deu para ver pela compra de votos. Quem votaria o impeachment? Essa Câmara não votaria o impeachment. Se deu 302 votos para o Lira, não votaria o impeachment. Então, a gente fica... É uma insígnia, é uma meta que a gente tem que percorrer, buscar e dizer que nós queremos o fora Bolsonaro. Nós queremos o fora Bolsonaro porque a economia do Brasil está indo para o brejo, a sociedade está sofrendo, o desemprego está muito grande, e dentro da questão do desemprego, as primeiras a perder o emprego são as mulheres. E as últimas a recuperar o emprego são as mulheres, porque ainda nos é dada a tarefa do cuidado com a família, com os filhos, né? E quando é para arrumar emprego, as mulheres são questionadas, com quem tu vai deixar teus filhos e tal, né? Eu sou de uma categoria massivamente de mulheres, né? De professoras e funcionárias de escola. Então, a gente sente como ainda é tão distante este desenvolvimento da mentalidade de que as tarefas, sejam de cuidado, ou da família, ou dos cuidados domésticos, não são tarefas femininas, e sim são tarefas que devem ser divididas por todos que precisam das tarefas serem realizadas. Agora, nós vivemos um momento muito triste, né? Nós temos mais de 220 mil mortos, já não dá nem para contar um número exato, toda hora falando nos mortos, veja aí Manaus, né? Um quadro caótico, as pessoas morrendo sufocadas, e um governante dizendo que era uma gripezinha, dizendo que, para que a pressa e tal, os governantes não estavam preocupados com isso, né? Como eu disse, até parece que tem uma intenção de acabar com parte da população. Então, nós vivemos um momento muito sério, não temos votos ainda para derrubar Bolsonaro. Para conseguir derrubar Bolsonaro, ou pelo impeachment, ou por 2022, que o assanhado disse hoje que quando ele foi vaiado, nos vemos em 22, ele está se sentindo muito seguro, porque conseguiu comprar deputados aí no balaio, né? Nós vamos precisar de uma organização política muito consistente. Nós vamos precisar de uma frente ampla. E uma frente ampla não é uma frente só da esquerda, infelizmente. A gente tem alguns problemas, algumas pessoas acham que uma frente deve ser uma frente de esquerda. Agora, se ela for só uma frente de esquerda, ela não é uma frente ampla. Uma frente ampla, no nosso entendimento, é uma frente que tem uma motriz, que tem um programa de esquerda, mas que ela contempla, ela agrega diversos setores. Setores dos democratas, setores dos humanistas. Nós precisamos, outros países aí fizeram vídeo Uruguai, né? Frente Ampla, Argentina, e nós não vamos conseguir sozinhas
sem os homens, ou só a esquerda sozinha conseguir tirar do poder, seja através de impeachment, seja em 22, se é que eu não sei se o povo aguenta até 2022, né? Porque tá difícil, o preço de tudo está muito alto, o desemprego está muito grande, o fim do auxílio emergencial, mas para isso, para a gente mudar os rumos do nosso país, será preciso grande mobilização de rua e a formação de uma frente ampla, mas com um projeto de esquerda. Porque dizer fora Bolsonaro, todos nós queremos dizer, e dizemos com profundidade, e dizemos com razão, que o povo todo ainda não tem essa perspectiva, ainda tem um percentual que apoia Bolsonaro, a mídia agora está fazendo alguns ataques, mas ainda se lida muito com fake news, se aposta muito na ignorância. Eu não queria que a minha fala fosse de desesperança, porque a esperança, ela é o que nos move. E nós sabemos que... A Solange caiu. Então, quem sabe a gente chama Maria Luísa agora. Me escutando agora? Agora estamos, Maria Luísa. Então, acho que era o meu computador. Tá então, eu já posso pegar e iniciar a falar. Eu também sou professora, então se tu deixar aqui, eu fico 4 horas. Eu encarrilho aqui e toco fala até. Não, é de 8 a 10 minutos. Então, quero aqui saudar então, a Patrícia, a Mabel, a Karen, a Mônica, a Solange, a Luísa, o Preto, o Alex, a Regina, a Tiffany. E é muito especial ao meu querido amigo Igor, né, que a gente se conhece, inclusive, da minha querida cidade natal, que é Santa Maria. Uma coisa que eu acho que nós temos que comemorar é que, apesar de saber que nós temos hoje um coletivo de 85% masculino, nós tivemos de 513 deputados, nós tivemos 418 votos, né, para a quarta secretária, que foi a deputada Rosângela, do PP do Rio de Janeiro, que é a quarta secretária negra da periferia. Então, que bom que a gente está podendo aí, né, tá vindo trazer e mostrar a força da mulher. Independente, eu acho que dos partidos a gente tem que valorizar, porque uma coisa que nós temos que falar, sim, é da questão da violência institucional, inclusive partidária, né? Que não é esse aqui o debate, mas nós temos que levar isso para a nossa reflexão, sim. Infelizmente, hoje nós não temos um governo, nós temos um desgoverno, que a cada vez mais demonstra uma certa insanidade e demonstra uma incapacidade de governar. A velha política, como nós escutamos do nosso presidente Bolsonaro, que seria do toma lá da cá, é exatamente o que ele está fazendo. Nós vimos agora a farra que foi na questão das emendas parlamentares para os deputados que apoiaram um presidente que agora instituído, o deputado Lira, presidente da Câmara, um machista, tá? Que teve processo, inclusive, pela sua esposa, na qual, infelizmente, foi coagida e tirou o processo. Tirou, assim como muitas de nós, e eu tenho certeza que aqui todas nós temos uma dor, que é de sermos, em algum momento, sermos violentadas. Em algum momento nós sofremos algum tipo de assédio. Em algum momento toda mulher passou por essa situação, que é humilhante e degradante. Infelizmente nós ainda pensamos, o que foi que eu fiz para que isso viesse a acontecer? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos sujas. Quero dizer para todas as mulheres que se levantem e que denunciem. Denunciem a violência contra as mulheres. Denunciem a violência institucional. Que sejamos fraternas ao nos reconhecermos e sermos irmãs uma das outras. E antes de nós aqui ficarmos gritando, que eu acho que é importante nós gritarmos sim, fora esse governo, é nós, da esquerda, termos um projeto. E não um projeto de esquerda, um projeto de nação, que é o que está faltando para a nossa carente população. Nós não temos um projeto de nação. A China nos ganhou, por quê? Porque ela, desde o início, e há muito tempo, já está trabalhando na questão das vacinas.
Nós não temos um projeto de nação, nós temos um pré-sal, onde que nós aplicamos os nossos recursos. Inclusive, nós temos agora prioridades dentro do governo federal para 2021. No Senado Federal, nós temos a partilha do petróleo e do gás natural, nós temos, que vão entrar em pauta de votação, a modernização do setor elétrico, as ferrovias, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, o Pacto Federativo, o uso dos fundos públicos para combate à pandemia, o porte de armas, a lei de drogas, Estatuto do Índio, cobrança de pedágios, cabotagem, startups e eficiência administrativa do governo TEC e o Fundo de Investimento Agrícola. Na Câmara dos Deputados, o que nós temos para estar sendo trabalhado? A reforma tributária, que eu acho que é importantíssimo. Além, nós temos que pensar, antes da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, por que não foi feita uma reforma política? Por que nós não conseguimos fazer ainda uma reforma política? Qual que é o nosso cunho, nós aqui, enquanto partidos, enquanto mulheres que militamos dentro de uma seara partidária, para estar trabalhando a questão da reforma política? Nós temos um inchaço enorme. Hoje eu estava vendo os deputados, além de tudo, tem em torno de 44 mil para estarem gastando aonde desejarem. Nós tivemos agora o nosso querido deputado Bibo Nunes, que gastou R$136 numa churrascaria aqui de Porto Alegre, onde, coincidentemente, né, onde havia assumido a vitória do nosso prefeito. Coincidentemente. Vejam bem. Mas a justificativa, mas tem dinheiro, eu posso gastar, é legal. Mas isso é moral? Será que isso está certo dentro de todas essas situações que nós estamos vivendo? Das nossas mulheres que são cada dia mais ceifadas dentro da periferia, que a gente sabe aonde que está o bolsão da miserabilidade, que são nas periferias e são as mulheres as mais vulneráveis. Será que está certo isso? Um deputado vir e fazer uma fala dessas porque pagou não sei o que, uma picanha, um refrigerante, não sei o quê? Isso é absurdo. E nós temos que começar também isso a questionar internamente. Não é uma coisa fácil. A gente sabe que ser mulher dentro de uma instância partidária é algo que é bastante para as fortes, né? Não vamos ser aqui que nós somos a resistência, sim, nós somos, e acho que quando as boas se omitem, os maus avançam, nós não podemos desistir, resistir e persistir sempre. Nós temos que pensar também que dentro da Câmara dos Deputados, além da reforma tributária, tem a privatização da Eletrobras, tem o marco legal do mercado e de câmbio, a mineração em terras indígenas vai ser discutida dentro da Câmara dos Deputados, o registro e posse e o porte de armas de fogo, normas aplicáveis a militares em GLO, aumento de pena em caso de abusos de menores, isso daí também nós temos que avaliar bem, documento único de transporte, reforma administrativa, licenciamento ambiental, concessões florestais, regularização fundiária, teto remuneratório, e assim nós temos. Nós precisamos estarmos alinhadas, porque quando a esquerda racha, a direita avança com tudo. Eles não têm nenhuma pena. Penso que nós temos que ter um projeto de nação, termos um projeto, o nome todas nós temos. Isso é ter unidade. Nós precisamos ter unidade na construção de um projeto e nos despirmos de vaidades, nos despirmos do que vem, o que é mais bonito, quem é quem. Nós temos que ter um projeto. A população não suporta mais. Nós aqui em Porto Alegre, nós tivemos o segundo lugar, foram de abstenções, depois do primeiro colocado, a prefeitura. Mais de 300 mil votos. Essas pessoas não querem votar. Essas pessoas nós temos que saber como dialogar. Nós temos que chegar nelas.
E assim como tu, Solange, eu também trabalho dentro de uma escola municipal e sei das defasagens da população, porque a gente vê quando falta o saneamento, a gente vê quando falta a dentista para aquela nossa criança, quando falta a médica para aquela nossa mãe que vai levar a sua criança. Portanto, aqui, gurias, amigas, colegas, nós precisamos ter fraternidade e unidade na luta. Unidade na luta, na construção de um projeto único, onde nós sejamos, sim, protagonistas de um projeto onde mulheres e homens possam, sim, estar se desenvolvendo e desenvolvendo a nossa cidade, porque é na cidade que acontecem as mudanças, para assim nós podermos chegarmos numa união fortalecidas e fortalecidos com uma política pública que, de fato, transforme a vida das pessoas, porque as pessoas estão cansadas e, infelizmente, a esquerda ainda não está sabendo dialogar com essas pessoas. Infelizmente, a alienação está sendo ainda a propulsora de pessoas inconsequentes, né, e débeis, como nós temos hoje, infelizmente, no nosso governo federal. Fora Bolsonaro, fora todas as pessoas que leem, principalmente agora nós temos esse Ministério da Mulher, que para nós é ridículo, comandada por uma mulher que não tem a menor condição, menor capacidade, onde ela vem e coloca que o rosa é de menina e o azul é de menino, onde não aceita as pessoas como elas são. Infelizmente, e felizmente, nós tivemos o Trump aí que caiu. Eu acredito muito na população, acho que nós temos no Brasil uma democracia muito nova e nós precisamos avançar. Mas para isso, além de todas essas reformas que vão ser debatidas em 21, nós precisamos sim termos uma reforma política e falarmos com os nossos parlamentares que chega 33 mil reais é fora da realidade, é um salário fora da realidade de Brasil. Eu, como professora, para ganhar isso, vou ter que trabalhar muito, muito tempo, né, Solange? Então, quero deixar aqui o meu enorme beijo, abraço a todas vocês que são guerreiras e que fico muito feliz que iniciativas dessas possam estar acontecendo, a gente possa estar criando meios de diálogos. Nós não temos como estar numa pandemia fazendo aglomeração, nós temos que aprender e nos reinventar dentro do que está acontecendo hoje. Isso é uma reflexão que a gente deve fazer e que a gente deve aprofundar. Sejamos unidas e unidos na luta e no mesmo ideário. Fico muito feliz, dou parabéns aqui para as gurias que foram eleitas vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas no estado, e principalmente da minha capital, que eu me sinto muito representada e muito vitoriosa. Um beijo, um abraço e contem com as mulheres socialistas naquilo que vocês precisarem. Obrigada, Igor. Muito obrigado, Malu. Uma fala potente, assim como também as anteriores. A Solange teve aí um pequeno problema técnico com o seu celular. E então, Solange, que antes que a gente inicie o segundo bloco, que tu faça as tuas considerações, a tua despedida aí, mais uma vez, muito grato pela tua presença, né? Peço desculpas por ter tirado você do seu descanso, mas a tua contribuição era muito importante e nós ficamos felizes em ouvi-la. Por favor. O microfone está desligado. Oi. Não estamos te ouvindo, Solange. Abre o microfone, Solange. Só um minutinho que vai dar certo. Continua mudo, Solange. Ah, tá, ela não ligou ainda. Mas enquanto a gente aguarda aqui a Solange, então, próxima convidada, a Tiffany, que vai apresentar. Solange, tá ok agora? Continua sem áudio, Solange. Esse teu celular tá de boicote contigo.
A gente não te escuta, Solange. Acho que quando o celular superaqueceu de alguma forma, sumiu o teu áudio, não sei o que está acontecendo. Mas, enquanto isso, vamos chamar a Mabel Teixeira. A Mabel já está aí conosco. Muito bem. Então, eu quero agradecer, né, a Solange, a todas as nossas convidadas desse primeiro bloco, né? Nós dividimos em 2 blocos, porque não cabe todo mundo na tela, é muita gente, muita potência. Então, agora eu dando início, né, esse segundo bloco de debates. Então, eu apresento a Mabel para vocês. A Mabel, ela foi candidata a vice-prefeita na chapa do PDT em 2020. Ela é membro da AMT, militante de grupos de mobilização digital, faz parte do diretório do PDT Pelotas e compõe a executiva do PDT Diversidade do município. Então, Mabel, seja muito bem-vinda. Estou ansiosa para te ouvir. A palavra é tua. Obrigada, Tiffany. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer, né, esse convite, esse honroso convite do Pão com Ovo, dessa galera maravilhosa que está fazendo um trabalho incrível de comunicação plural, aberta, democrático, né, somando vozes nessa luta e nesse momento tão sensível da nossa democracia, né, podemos dizer assim, e também parabenizar todos os partidos que estão aqui representados por esse timaço de mulheres, né, esses partidos que nos últimos dias a gente pôde ver, sendo noticiado, entraram com mais um pedido de impeachment contra esse presidente genocida, né, esse macabro presidente que tomou conta do Planalto e que tem nos imposto tantas derrotas enquanto, né, defensores dos trabalhadores, defensores do nosso povo e de uma sociedade mais justa. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer que é triste a gente se reunir tendo como motivação essas inúmeras ações desse governo que, na verdade, não cansa de ceifar não só vidas, como os direitos dos trabalhadores, né, e a própria perspectiva da gente ter um Brasil melhor. O que eu queria estar fazendo neste momento era estar reunida com essas mulheres, reunindo nossos partidos para a gente estar discutindo, comemorando a ampliação de direitos dos trabalhadores, um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, que fosse capaz de congregar não só as agendas partidárias, mas principalmente as necessidades da nossa população, né? Pensando, como já foi colocado, num projeto de nação, pensando num país, e não exclusivamente nos interesses desses ou daqueles. Eu acho importante a gente destacar que nós, mulheres, temos sim um papel muito importante, como sempre tivemos desde o período pré-colonial, e eu não vou voltar aqui na história, mas a gente sabe da força que a gente tem e da importância que a gente tem. O que esse governo tem feito, e a triste, talvez o mais saliente ou o mais latente motivo que nos traz aqui hoje, é a morte, né? A gente está aqui diante da morte de mais de 220 mil brasileiros e brasileiras. A gente está falando de 220 mil famílias, né, e de um desastre econômico, de um desastre social, de um desastre ambiental e sanitário que foi promovido por esse governo. O Bolsonaro não só foi incompetente, a gestão do governo Bolsonaro foi incompetente para minimizar, né, os efeitos da pandemia, mas ele também promoveu esses efeitos, ele estimulou a aglomeração, ele foi capaz de aparecer numa live fazendo propaganda de um remédio sem comprovação científica. Então, esse governo, o que ele representa é sempre o obscurantismo, é sempre o negacionismo, é sempre a morte, né? É sempre a negação do outro. E eu acho que aí o nosso papel, ele acaba sendo salientado porque nós, mulheres, estamos acostumadas com esse cenário. É muito triste ter que falar isso, mas é isso. Historicamente, a gente está submetida a toda uma estrutura e a todo um sistema patriarcal e que vem aí, né, nos submetendo a uma série de regras que nos invisibiliza, que nos silencia, que não nos escuta e que muitas vezes se apropria do nosso corpo e não nos dá o direito não legitima os nossos corpos, né, as nossas falas. Então, eu acho que o Bolsonaro, além de reacionário, além de ser essa figura
que representa tudo aquilo que a gente vem lutando contra, tudo aquilo que vai contra a necessidade do nosso povo, do povo sofrido, né, brasileiro, da nossa, que na verdade acaba ampliando a desigualdade social. Ele se coloca sempre como um ventríloco, eu não sei quem disse isso, mas é sempre isso. Ele é um ventríloco desse neoliberalismo servil dos brasileiros, né, dos rentistas brasileiros, dessa elite, desse 1%, que não cansa de ver sangrar a nossa população e que agora, diante das mortes causadas pela pandemia, só se preocupa com a economia como se a economia não dependesse de ter as pessoas vivas, de ter as pessoas trabalhando, de ter as pessoas capazes de consumir e capazes de ter saúde, né, de se manter. O que eu acho, então, que a gente precisa fazer nesse momento é não só denunciar, como a gente tem feito, e aí a gente está diante de mais de 20 crimes de responsabilidade, então a gente pode escolher por qual crime, né, pedir o impeachment do Bolsonaro, mas eu acho que a gente também tem o papel de conscientizar, de buscar sensibilizar as pessoas, aquelas pessoas que talvez não estejam tão próximas do debate político, aquelas pessoas que estão aí dia e noite correndo atrás do ganha-pão, trabalhando como Uber, buscando encomenda, entregando coisas, porque a gente precisa voltar a falar sobre a construção de um Brasil mais humano, né? A gente fala tanto em números, tanto em economia, que de alguma forma a gente desensibilizou o próprio debate político. E está na hora da gente falar, oi, gente, a gente não está pedindo o impeachment do Bolsonaro e o PDT, né, estou falando aqui como uma afiliada do PDT, o PDT tem ressaltado muito isso, que a gente não está pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um governo ruim, que de fato é, né, basta aí a gente observar o número recorde de desempregados, a dívida pública, por onde a gente olha, é desmantê-lo, por onde a gente olha, é tirar direito dos trabalhadores, e não há resultado, né? A economia o mercado que ia saudar Bolsonaro e o dólar ia baixar, a gente está diante da inflação de novo, o dólar está nas alturas, e a gente está vendo que tudo que nos foi prometido com a retirada de direitos não teve efeito. Então, eu acho que está na hora da gente buscar reunir forças para ressensibilizar esse debate, para chamar realmente as pessoas que têm preocupação com as bases democráticas, com as instituições democráticas, né? Com este Estado democrático de direito que a gente tanto fala, para lutar a favor do impeachment, não porque é uma luta ideológica, não porque é um governo ruim, que é, mas porque a gente está falando de um governo que tem uma lista que está acumulando crimes de responsabilidade, né, que está atentando contra o nosso povo, e que agora simplesmente nos colocou numa situação tão grotesca que a gente está vendo pessoas morrendo sufocadas por falta de oxigênio. A gente viu bebês morrendo por falta de oxigênio. A gente viu o que aconteceu em Manaus. Então, que história é essa de luta ideológica? Quem aqui está propondo luta ideológica? A gente está falando de salvar vidas. A gente está falando de uma população que está sendo morta por ineficiência, por inépcia de um governo genocida, um governo que promove as mortes, um governo que quase se orgulha das mortes que causou e que diz não ter responsabilidade nenhuma. Se Bolsonaro não pode fazer nada, como ele cansou de reafirmar, não há o que ele siga fazendo lá, não há por que deixar ele lá. Então está na hora da gente conversar com as pessoas. E para isso a gente vai ter sim que reunir forças, a gente vai ter sim que chamar pessoas do centro, da centro-direita, pessoas que não têm nenhuma conexão com a política, e tentar ressensibilizar, conscientizar, dizer, olha, pessoal, fora da política não tem salvação. Fora da política é o autoritarismo. Fora da política a gente vai estar submetido ao desejo do outro, né? Ao desejo destas figuras que têm nos governado, e a gente não vai conseguir sozinhos ou em grupos separados e dispersos ter força para tal. Eu acho que a última semana, com as mobilizações, com as carreatas que a gente viu, demonstrou que a gente pode, sim, fazer alguma coisa. Mesmo com
a necessidade de manter distanciamento social, de ser responsável na hora de protestar, a gente pode fazer muita coisa. E o povo brasileiro é um povo criativo, que consegue encontrar alternativas, mesmo nesse momento de extrema dificuldade, consegue encontrar alternativas para lutar pelos seus direitos. O papel das mulheres, eu acho que é, então, central e fundamental, porque a gente sabe como, e a gente diariamente luta pelo direito à vida, e é disso que a gente está falando, a gente está lutando pelo direito mais básico, né, pela legitimidade de um direito mais básico, que é o direito à vida dos brasileiros. Motivos, crimes de responsabilidade há, né? A gente sabe muito bem, e eu acho que é bastante simbólico que esse governo que está aí acumulando motivos para ser impedido, tenha chegado até o Planalto através de um golpe contra uma mulher, né? Acho simbólico também, ou bastante marcante, que a gente tenha assistido agora a eleição do Lira, né, que é um homem branco, um homem que representa as elites, um homem que é envolvido em escândalos de corrupção e que é, na verdade, acusado de violência contra a própria esposa. Então, nós temos aí um retrato, né, desse desgoverno. Nós temos o retrato dessa gente mesquinha que, na verdade, defende o 1% e que está manipulando o nosso povo, manipulando o sentimento do nosso povo por justiça, por igualdade, né, com aquela falsa bandeira de combate à corrupção, que chegou até onde chegou. Eu acredito muito que os movimentos da última semana são, sim, um quinhão de esperança, para que a gente mantenha esse nosso dever de seguir na luta. Nós, mulheres, já fazemos isso desde sempre, né? É parte da nossa trajetória e é parte da nossa rotina lutar pelo direito de nos manter vivas, pelo direito de falar, pelo direito de ser vista e escutada, né, de ter nossa voz considerada no debate público. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para não só convidar todo mundo a chamar mais duas pessoas a compor essa luta, a conversar, a dialogar, para que as pessoas entendam que o pedido de impeachment de Bolsonaro é o pedido de manutenção da vida, é o pedido de manutenção da esperança, é o pedido de manutenção das mínimas bases democráticas que a gente precisa para reconstruir um país mais justo, um país solidário, um país diverso e um país que é, sim, capaz de conviver com a diferença. Ninguém aqui quer que todo mundo pense igual. O que a gente quer é ter possibilidade de diálogo, né, e possibilidade de dar condições mínimas para que todo brasileiro e toda brasileira tenha direito à vida, uma vida digna, tenha direito a sustentar seus filhos, a colocar o filho na escola e a ter oportunidades. O que eu espero é que todas as pessoas convidem outras pessoas, e aí aproveito para falar que amanhã a gente vai ter mais um evento, né, que solidifica essa nossa luta pelo impeachment do Bolsonaro, que é o Janelas pela Democracia, às 18 horas, espero que todas e todos participem, que convidem outras pessoas a somar, e que a gente siga tonificando a nossa musculatura. Eu sei que parece difícil, eu sei que a eleição do Lira pode, de alguma forma, deixar as pessoas desmotivadas, mas o que a gente está fazendo a gente viu agora pedido de líderes religiosos pelo impeachment de Bolsonaro. Então, a gente está, sim, ganhando musculatura, ganhando tônus, para que a gente consiga minimizar os efeitos dessa pandemia, manter a base democrática do nosso país, para que a gente consiga pensar num plano de nação, para que juntos e juntas a gente consiga construir essa tão almejada frente ampla, né, democrática, capaz de não só tirar o bolsonarismo, e eu não estou falando do Bolsonaro, estou falando do bolsonarismo, como solidificar as diretrizes de um país realmente democrático, né? De um país que preza pelas instituições e o respeito à vida das pessoas. Eu convido, então, não só as pessoas a participarem, como eu peço para que todo mundo, de alguma forma, tente se unir,
seja no pequeno, assim, ó, seja conversando com o cara da padaria, seja conversando com os amigos, a gente vai fazer essa transformação a partir do momento que a gente consiga chegar às pessoas. E a gente vai conseguir isso nos unindo, nos reforçando, nos amparando e, ao mesmo tempo, tendo coragem, aquela coragem que nós mulheres estamos acostumadas a ter para sair na rua de noite, para pegar um táxi, pegar um Uber. Eu acho que a hora é agora, a gente não tem o que temer, a gente já passou por coisas piores que isso. Bolsonaro vai passar. Bolsonaro já foi condenado pela história. Bolsonaro já foi eleito como o pior gestor da pandemia no mundo. Não há salvação para esta figura. O que a gente tem agora é que buscar repactuar o nosso país, buscar um projeto de nação e, principalmente, e por isso eu acho a importância do pedido de impeachment e do impedimento dessa criatura que tomou de assalto o Planalto, é manter, né, a gente conseguir sustentar o mínimo das instituições democráticas. Ele está tentando destruir isso. Ele já disse que não vai aceitar o resultado das eleições. Então, eu acho que chegou a hora da gente, né, lançar o alerta e somar forças para que a gente possa ter um país ainda para trabalhar, que a gente possa ainda ter pelo que lutar. Eu devo ter passado muito tempo. Capaz, muito obrigada pela tua fala maravilhosa, né? Ali os comentários estão muito positivos, né? Agradecendo de fato a potencialidade da tua fala. E aí, antes de passar então a palavra para a Mônica, eu quero chamar novamente a Solange para nós tentarmos de novo finalizar a tua fala, Solange. Vamos lá? Me escutam agora? Agora sim! Olha, vou falar rapidinho, porque esse meu celular não está aguentando. Eu acho que ele está esquentando, porque está maravilhoso esse nosso debate. Ou melhor dizendo, esse nosso ato. Consegui ouvir aí a fala da Mabel, né, que era a última que estava falando, e senti assim que nós realmente temos uma tarefa muito grande a cumprir, né, que é semear a esperança. Nós temos que semear a esperança, levar a informação, semear a esperança, porque a realidade vai mostrar para quem ainda não acredita, né, o preço das coisas, o preço do alimento, a pandemia, a irresponsabilidade do governo, são também vetores que vão ajudar com que a gente, se não tirar Bolsonaro pelo impeachment, ele não vai conseguir se reeleger em 2022. Mas realmente quero só fechar dizendo isso, que a Frente Ampla é um dos motores para que a gente consiga fazer um Brasil melhor. Sair do caos. O Brasil vai precisar sair igual uma fênix do caos, porque o que a gente está vendo é um retrocesso imenso, e para isso vai precisar de muita unidade. Como tem uma frase que é clichê, né? Unidade é a chave da vitória, e nós vamos ter que ajudar a construir essa unidade. E não perder a esperança. Já tivemos períodos terríveis no Brasil, mas o povo se levantou e conseguiu dar a volta. Apesar de que as elites têm um grande poder de dominação, inclusive ideológica, mas quando a fome bate, quando o desespero bate, nós estaremos na frente para mostrar, apontar quais são os caminhos. Então, é isso. E desculpe as falhas técnicas que não dependem exatamente de mim. Tá bom? Grande beijo, muito obrigada. Obrigado, Solange. A falha só foi técnica, não foi política. A tua fala, assim como as que também contribuíram com o debate, a Patrícia, a Maria Luísa e a Mabel, foram muito, muito boas. Eu acho que vão amalgamando uma ideia, um sentimento, uma força. E por falar em força, eu quero convidar agora para fazer a sua participação a minha colega, a minha amiga, a nossa vereadora aqui em Taquara, que passou por uma eleição onde, infelizmente, as regras eleitorais puniram justamente a mais votada, mas que não arredou o pé da luta, pelo contrário, né, Mônica? Continua firme e forte,
né, com todo o teu ativismo, que vem desde, né, a idade precoce, né? A Mônica começou a militar na entrada da adolescência. É uma jovem com larga experiência, ativista dos direitos humanos, ex-vereador em Taquara, ex-presidente do PT de Taquara, uma liderança que foi um expoente aqui e que muito nos ajudou nas diferentes lutas que nós travamos, na reforma da Previdência, nas greves gerais, nas pautas do CEPERS, né, no movimento feminista, em que, pela primeira vez, a gente viu um movimento feminista mais articulado, né, aqui na cidade, e a gente tem, assim, uma grande satisfação em poder contar com a tua presença. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, e sem mais delongas, Mônica Fácio, né, companheira do PT, por que o impeachment? Qual o papel das mulheres nessa luta? Boa noite, Mônica, fala é tua. Boa noite, Alex. Boa noite, gurias. Que prazer poder estar dividindo esta noite com cada uma de vocês. Também quero saudar com o coração cheio de esperança e coragem pelas falas que me antecederam, a todos que estão nos acompanhando, né, acompanhando essa live. Acho que essa live foi bem definida pelos comentários que aqui os internautas fizeram, uma live potente, né, com muita garra. Então é sempre muito bom. Quero parabenizar a comunidade Pão com Ovo e esse coletivo necessário, porque é muito importante a gente constituir esses espaços de comunicabilidade, porque senão a gente entra num ostracismo comunicacional e realmente a gente não consegue se enxergar no outro, não consegue ouvir o outro, e a gente vive no coletivo. Essa foi uma opção, né, de viver em sociedade que cada um e cada uma de nós realizou no decorrer da sua trajetória. Então é muito importante esses espaços de debate. Bom, Alex, o que eu entendo assim deste último período, a gente viu, né, que nesses 2 últimos finais de semana, muitas agendas de protesto contra o governo federal marcaram o cenário nacional, né? Manifestações de artistas, influenciadores, né, pela saída do presidente do cargo, também foram super cotidianas, estão sendo super cotidianas aí para quem acompanha o Twitter, o Instagram. Então, entendo que está criando corpo, né, está constituindo aí um caldo, engrossando esse caldo para que esse governo genocida realmente saia desse espaço que é tão importante para a população brasileira, que é de representante de uma nação do tamanho do Brasil, né? Mas a gente também viu, né, nessa última semana, principalmente nessa última segunda-feira, que o governo conquistou uma vitória, né, elegendo o presidente da Câmara Nacional, o deputado Arthur Lira, o que acabou que causou também muitos protestos e muitas manifestações, inclusive de parlamentares que outrora eram apoio do presidente. Por quê? Porque causou muito espanto a questão da destinação desses 3 bilhões de reais, né, ao Centrão, que o presidente, enfim, fez essa escolha de ação, né, política, enquanto que esse valor poderia ser investido, né, nas vacinas ou investido no combate da fome e do desemprego. E o que mais nos causou espanto, né, e que nem sei por que causou tanto espanto assim, porque é de praxe, né, deste governo, das pessoas que estão ao seu redor, que pós-declarada a vitória teve até queima de fogos de artifício, a gente acompanhou aí nas redes sociais uma festa, né, regada a muita bebida, muita comemoração. Então, deixando de lado, inclusive, essas 220 mil famílias e pessoas, né, que perderam suas vidas por negligência de um projeto político encabeçado pelo então governo aí, o Bolsonaro. Bom, o que acho que a gente pode ir pensando aqui é que o Bolsonaro, para mim, não perde o prestígio, né? Porque é preocupante essa capacidade de articulação do Planalto, né? Claro que a gente percebe que com altas doses de concessão aos deputados do Centrão, como eu falei anteriormente, mas acaba consolidando essa extensão dos poderes, né? Eu me preocupo um pouco por não haver essa independência mais dos poderes a partir da eleição do Lira e a partir da eleição do Rodrigo Pacheco também, né?
Então, acho que a gente tem que ficar muito atento, muito cuidadosos, zelosos, né, com esta questão toda, buscando, inclusive, posicionamentos, e aí eu quero poder falar aqui, né, com vocês, buscando posicionamento, inclusive, dos nossos representantes municipais, né, porque é preciso que os nossos representantes, os nossos vereadores, as nossas vereadoras, os nossos prefeitos, as nossas prefeitas, se posicionem a respeito disso. Porque uma cidade, ela parece pequena se ela vai sendo comparada com um país, mas é no município que a vida real acontece. Bom, se o município não está recebendo recurso, agora o município, né, eles fizeram a reforma da Previdência tão bem engessada que os municípios vão ter que fazer essa reforma, senão podem sofrer sanções, inclusive de não receber recurso, os prefeitos, os vereadores têm que se posicionar a respeito disso. Bom, sou a favor de Bolsonaro? Ok. Agora, se não são a favor, que se posicionem e façam a construção coletiva para o qual eles receberam o voto de confiança da comunidade para poder nos representar. Então, eu acho que é bem importante que a gente também aqui destaque que é necessário que os nossos representantes municipais também se posicionem. Bom, a gente percebe que essa crise social, econômica e política que o Brasil sofre é uma crise gerada por uma falta de projeto, né? Ou se entende que essa falta de projeto é proposital realmente, né? A gente vive a maior taxa de desemprego do país. Nós estamos na casa de 14% da população desempregada, e aqueles e aquelas que estão conseguindo manter a estrutura mínima da sua família no que se refere à questão financeira, passam por processo de uberização do trabalho, né? Um trabalho que não tem patrão, que não tem dia, que não tem hora, que não tem rotina, né? E que não tem direitos, né? Então a gente percebe isso muito claro nas nossas cidades, né? Taquara é uma cidade do interior, nós temos em torno de 60 mil habitantes aqui, mas essa realidade já é cotidiana para nós. Então, imagina, né, as gurias aí que vivem nos grandes centros. Os indicadores estão apontando agora para nós que 12,8% dos brasileiros estão vivendo com menos de R$246. Né? R$246 para sustentar uma família, para comprar alimento, né, para garantir a condição mínima de dignidade no seu dia a dia. A gente vive um caos promovido por esse governo pelos ataques constantes à ciência, ao pensamento, à pluralidade, né? A ação desse governo é uma ação excludente, com mais de 20 crimes de responsabilidade, o que acaba retirando direitos e causando mortes e danos severos para a construção da vida das pessoas. E aí, pensando um pouco a respeito da condição das mulheres nesse processo todo, fica muito mais claro para todas nós que ganhamos menos, né, em torno de 25% menos, ganhamos 25% a menos do que os homens, exercendo a mesma função e tendo a mesma formação, que também é mais difícil adentrar o mundo do trabalho pela constituição de memória e a construção política e social das nossas relações que são privadas, né? E esse governo, ele autoriza, para além de autorizar, ele faz questão de dizer que esse é o nosso espaço, que esse é o nosso lugar. Pensem, né? A cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência. Né? Nós temos altos índices de feminicídio. Agora, no período da pandemia, aumentou em 400% as denúncias de violência doméstica pelas redes sociais. Então, quer dizer, a frente ampla, gurias, e quem nos acompanha, é necessária, mas eu acho que o nosso grande desafio é dar voz a muitas das mulheres que, infelizmente, estão silenciadas. Um governo que condena as mulheres ao privado, que as culpabiliza por estupros, por demais violências. A gente viu o episódio que aconteceu, infelizmente, com a nossa querida deputada Maria do Rosário, e que, felizmente, ela conseguiu, né, buscar justiça para ela. O Bolsonaro foi condenado nesse processo quando disse para ela que só não te estupro porque tu é feia, né? O mercantilismo dos nossos desejos, dos nossos corpos, né, construído por esse governo, tem que ser combatido, e é necessário, sim,
como a Mabel muito bem trouxe, né, na sua fala que antecedeu a minha, mobilizar todas as pessoas, né? Não só a nossa bolha, não só o nosso núcleo. É importante e necessário que a gente mobilize todos e todas, como eu falei anteriormente, começando, eu acho que uma tarefa para quem nos acompanha agora, para quem vai nos acompanhar depois, uma tarefa extremamente necessária e importante para nós é cobrar dos nossos vereadores, das nossas vereadoras, dos nossos prefeitos e nossas prefeitas. É uma tarefa, né? Que cada um pode constituir. Qual é o seu posicionamento em relação ao governo que está aí, esse governo estabelecido? Você concorda com esse projeto? Eu votei em ti para te representar os meus interesses, representar os interesses da população que tu representa. Bom, se tu não representa mais esses interesses, então de repente não é o espaço a mais adequado de tu estar ocupando, porque sempre a cadeira legislativa e executiva, ela é mais importante do que as pessoas que ali ocupam, né? Que ocupam ela. Então essa tarefa é muito importante. Uma outra tarefa muito importante é realmente a gente fortalecer e potencializar as nossas falas, né? Hoje, né, eu tive um episódio, eu tenho um comentário semanal aqui num blog, né, de comunicação muito escutado e ouvido, e falei a respeito da questão do impeachment, a questão da eleição do Lira, e, enfim, vocês devem imaginar o que aconteceu. E aí, alguns, inclusive o camarada aqui, o companheiro Alex, foi uma das pessoas que entrou ali no blog para fazer a defesa, não da professora Mônica, e sim daquilo que eu estava ali representando, que era a vida das pessoas, né? A nossa luta não é por bandeiras, não é por siglas partidárias, a nossa luta é pela vida da população brasileira, a nossa luta é pela dignidade das pessoas, a nossa luta é pela nossa própria dignidade. Como a Mabel muito bem trouxe, a história já condenou Bolsonaro, mas a gente quer estar condenado junto com ele? Né? Nós queremos entrar para os anais da história como aquelas pessoas que nada fizeram? A gente quer entrar para a história como aquelas pessoas que se omitiram, que não deram voz, que se calaram? Não, eu não quero esse lugar para mim. O meu lugar de fala é o lugar de fala coletiva, é de fala plural, é de fala inclusiva. A minha ação política é inclusiva, ela não é exclusiva. E como a Simone de Beauvoir muito bem traz, né, para a gente, parafraseando um pouco ela, só basta uma crise política e social para que nós mulheres percamos todos os nossos direitos, né? E a gente vive esse cenário. Só que, infelizmente, não é somente nós que estamos perdendo os nossos direitos. Cada um e cada uma, as pessoas mais vulneráveis, não estão perdendo somente seus direitos, estão perdendo as suas vidas. Estão perdendo vidas dos familiares. E esta ferida, ela pode cicatrizar, mas jamais, jamais vai sumir, vai desaparecer da nossa pele. Porque é extremamente grave, extremamente sensível esse momento que a gente vive. E exige força e união de cada um e cada uma. Né? Então, eu encerro pedindo a cada um e cada uma que a gente possa estar próximo, possa estar entrincheirado, possa estar um do lado do outro, fazendo a construção de dias melhores. E dias melhores passa pela coragem, pelo amor, pela força, pela solidariedade e, gurias, pela sororidade, né? Que a gente possa, sim, estar cuidando uma da outra e que ninguém larga a mão de ninguém, não seja só uma frase bonita na camiseta, mas seja cotidiana a nossa realidade e a nossa busca por dias melhores. Muito bom, mulheres maravilhosas e suas falas maravilhosas. Antes de chamar a minha querida camarada Karen, eu quero fazer uma ressalva que muito me assusta, que é o compromisso com as pautas morais que o Lira assumiu com aquele grupo mais fundamentalista do Congresso. E vem aí, então, o Estatuto do Nascituro, que proíbe a intervenção do aborto em qualquer situação, então é mais risco para as mulheres, porque, inclusive, em caso de risco de morte, o aborto seria proibido. Vem aí a pauta da redução da maioridade penal
E outras pautas morais. Hoje já foi falado na questão da educação domiciliar. Mas para falar sobre essas coisas terríveis todas, eu quero chamar, então, a vereadora mais votada de Porto Alegre, essa professora maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de apresentar. Karen, por favor. Boa noite, gente. Eu anotei tanta coisa aqui que nem sei por onde eu vou começar, mas óbvio, agradecer vocês de novo pela oportunidade, né? A gente está aqui conversando. Eu acho que esse papo, assim, de colocar as mulheres na roda, né? Qual é o nosso papel, o lugar de protagonismo nosso em relação a essa crise é fundamental, até porque começou agora já as agendas de construção do 8 de março, né? Então a gente vai poder ter aí um longo processo para estar colocando tudo isso em prática, e acho que é fundamental a gente, apesar da pandemia, a gente conseguir fazer esse trabalho de base, esse trabalho de massas, tão necessário, né? Porque, querendo ou não, somos nós as mulheres que já estamos na linha de frente nessa pandemia, no SUS, no SUAS, né? No Sistema Único de Assistência Social, dentro das comunidades, organizando as campanhas de solidariedade, fazendo o acolhimento dos adoecidos, conseguindo dar conta do trabalho doméstico e do cuidado das crianças, e também somos nós aquelas que estamos sendo mais afetadas em relação à violência doméstica, assim, sabe? Então, temos muito a dizer em relação a esses problemas, não só a dizer, assim, mas o papel que eu acho que a gente tem também de organizar essas mulheres dentro desse marco da precariedade. Não dá para esperar de um Estado machista, que tem a sua estrutura machista, não é uma questão só do Bolsonaro. Nosso problema em relação à opressão de gênero, de raça, de sexualidade é anterior, né? Estrutura esse país chamado Brasil, assim, Estado colonial. Quando a gente diz que o projeto é genocida, também é anterior à existência do Bolsonaro. O Brasil sempre matou, sempre permitiu a morte ou pela atuação direta das forças militares ou pela omissão, né? Então, o projeto genocida é para além das mortes agora na pandemia, né? Quando a gente fala dos assassinatos em massa da juventude negra, a gente fala do encarceramento em massa, a gente fala de violência obstétrica, a gente fala de desnutrição, sabe? Os dados sempre foram muito alarmantes, assim. Acho que a pandemia, o Bolsonaro desnuda, né, o pensamento que estrutura, e isso que eu acho que nos assusta tanto, sabe? O Bolsonaro, ele não é tão distante, né, das nossas comunidades, dos nossos colegas de trabalho, e acho que a gente, mais do que nunca, a gente precisa utilizar desse problema que é a crise, né, e do limão uma limonada, né, uma oportunidade que a gente tem para desnudar esse projeto de nação, que está colocando o Brasil em crise pós-crise. Todas as alternativas que esses partidos, os mesmos que hoje sustentam Bolsonaro, mas que anteriormente sustentou também outros partidos políticos, esses mesmos partidos, eles vêm apresentando a mesma solução: ajuste mais ajuste. Reforma da Previdência, terceirização das atividades meios, terceirização das atividades fins, reforma trabalhista, reforma da Previdência agora no marco dos servidores públicos, mais ajuste, né, em relação à PEC aí que, né, desgasta boa parte do nosso orçamento para pagar as dívidas dos bancos, questões que a gente não consegue resolver dentro desse contexto, dessa crise que nós estamos vivendo, que não é uma crise do Brasil, não é um problema nosso, é um problema do mundo, é uma crise humanitária, é uma crise de valores, é uma crise de sentido, é uma crise do papel do Estado, né, porque a gente não quer simplesmente reivindicar mais Estado, né, não é só o acesso às políticas públicas, é o conteúdo. Porque esse conteúdo que está aí também não reflete a necessidade do seu amplo povo. Eu digo isso enquanto professora, eu, né, sempre critico a educação eurocêntrica, pautada no modelo de escola jesuíta, etapista, conteudista, que mal e mal às vezes nos forma para prestar um vestibular. E o desemprego estrutural, isso que a gente está discutindo, né, da uberização, de como essa crise, né, do trabalho remoto vem potencializando uma nova reestruturação produtiva que vai aumentar ainda mais a nossa exploração, e que alternativa nós estamos pensando, que alternativa nós estamos produzindo dentro desse marco da precariedade. Porque o projeto do Bolsonaro é genocídio de um lado, né, não só as mortes, mas o genocídio cultural, das tradições, dos costumes, de outros modos de vida que coexistem apesar do capitalismo. E aí quando a gente diz das tradições indígenas, do povo de matriz africana, isso são outras cosmovisões, outras visões de Estado, de vida, de trabalho, de família, que coexistem. Isso está sendo trucidado tanto pela pandemia quanto pelo fundamentalismo religioso. E aí os maristas, os batistas, os evangélicos, os adventistas, né, essa visão cristã de família, de Estado, de mundo, de vestimenta, de língua. E acho que isso é debater projeto também, não é só mais Estado, mas que tipo de Estados nós defendemos, porque essa laicidade sempre serviu para impor
modo de vida judaico-cristão de forma, né, generalizada na nossa sociedade. A gente precisa discutir isso também. E o que a gente tem a contrapor essa reprimarização da nossa economia e esse boom das áreas de serviços, né? Porque também não é só ter emprego, precisamos gerar emprego. Que tipo de emprego nós queremos gerar? Né? Nas áreas de serviço, a base de terceirização, de precarização do trabalho, de servidão moderna, né? A gente não tem que pensar, e aí também na lógica disso que vem acontecendo, né, das privatizações dos nossos recursos naturais, das nossas estatais, das nossas empresas públicas, a gente não tem que também pensar na nossa resistência que nós estamos hoje contra a privatização, uma discussão no marco, né, desses problemas hoje que afetam o nosso povo, que é o desemprego, que é a fome, que é o aumento da miséria. A gente não tem o que dizer em relação a isso, o que nós defendemos enquanto projeto, né, de industrialização, de produção de tecnologia, de desenvolvimento, mas não para servir essas empresas brasileiras, essa elite orgânica, né, que nunca teve um compromisso em desenvolver o Brasil para resolver os problemas do povo brasileiro. Não é à toa o preço da carne está tão alto, não é à toa o preço, as crises vêm e o preço da comida aumenta, o preço do gás aumenta, o preço dos EPIs aumenta, porque eles se preocupam mais com lucro do que com a manutenção da vida do seu próprio povo. Não tem identidade nacional nenhuma, né? Bem aquilo que o Olívio falava em relação à Ford, né? Até agora até a Ford se mandou. O que a gente tem a dizer em relação a isso? Porque isso não é um projeto, mas isso são indícios que a gente tem que incentivar o nosso povo a pensar. Infelizmente, nosso povo é educado a pensar só na lógica eleitoral. De 4 em 4 anos, é um cheque em branco para o político decidir por eles. E essa educação política está levando o nosso país para o buraco, porque daí o nosso papel agora é cobrar que o nosso político não saia. E a gente sabe, eu sou vereadora, a gente sabe muito bem o que sensibiliza político. É cargo, é dinheiro e é voto, né? Voto em época de eleição, e quando não é em época de eleição é pressão, é bafo na nuca, é luta. E a crise, assim como dá uma nova dinâmica para o trabalho, também dá uma nova dinâmica para as lutas. Antigamente, eu sou professora de CPERS, né? A gente fazia uma greve, saía lá com uma negociação, né? Perdia os anéis e ficava com os dedos. Hoje tu faz uma greve, né? De 1 ano, de 2 anos, de 4 anos, como foi o Sartori, a gente está passando pela mesma situação com o governo Leite e a gente não consegue nada. Então demanda de nós também, quando a gente fala que o nosso povo é criativo, como é que a gente usa essa criatividade no marco de uma ofensiva, né? No marco de ganhar uma moral com as pessoas que querem olhar numa alternativa de esquerda a esse governo, mas muitas vezes não bota fé nos nossos instrumentos. E quais são os nossos instrumentos? O sindicato, os movimentos sociais, os partidos políticos. Mais do que nunca a gente tinha que estar dando assessoria política, jurídica, financeira para o nosso povo que está passando fome. Não é assistencialismo. Não é só dar lá que nem a gente vê aqui nas igrejas, né? Que para te receber a cesta básica, tu tem que participar da missa, né? Não é disso que nós estamos falando. Como é que a gente nucleia, como é que a gente auto-organiza no marco de campanha de solidariedade, de política financeira, de grupo de estudo, como é que a gente coloca o nosso povo para militar, sabe? Eu acho que o 8 de março, agora dentro desse processo de discussão aí da necessidade de derrotar a política do Bolsonaro, e dane-se quem vai assumir depois. A gente tem que derrotar essa política para além do Bolsonaro. Vocês conseguem compreender que muitas vezes a gente fica... O Bolsonaro é o mal menor. Se ele for cair, ele não vai cair porque tem mais de 200 mil mortos, ele não vai cair por ser negacionista, ele vai cair porque ele não vai ser mais necessário para uma burguesia financeira, porque hoje ele é o mal necessário. Hoje ele fragmenta, hoje ele desorganiza, hoje ele cria tanto assunto político que a gente deixa de conseguir dar conta daquilo que é fundamental e necessário, que é a organização do nosso povo, que é a disputa de ideias. Isso se encerra, infelizmente, no marco das eleições, né? Porque a gente também é uma geração que foi educada a fazer campanhas políticas no marco das campanhas eleitorais. A gente tem muita dificuldade de conseguir organizar as nossas cidades a partir dos problemas concretos que a gente está vivendo. Eu tenho muita acordo na cidade que a gente consegue ver a expressão do que é o bolsonarismo. Mas o que a gente tem a oferecer para as pessoas, né? Em relação a instrumentos para que elas consigam coletivizar, para que elas consigam ter assunto, que material a gente está entregando para as pessoas, para que elas consigam pensar um ponto de vista diferente do que a grande mídia apresenta. A gente está panfletando diariamente, a gente está indo para as comunidades, a gente está nos sentando nas nossas cidades, perguntando para as pessoas o que elas estão achando dos problemas, e ouvindo também, né? Porque a esquerda, né? A gente tem um acúmulo, mas é isso, a gente tem que ganhar moral de novo com os trabalhadores. A gente perdeu a moral, nós estamos desmoralizados.
E isso daí eu coloquei muito antes das nossas eleições aqui municipais, e eu reitero isso, porque acabou as eleições novamente, as pessoas sumiram desse trabalho necessário, gente. A gente está no mês que acabou o auxílio emergencial. Nós estamos no mês que os municípios, eles não têm o que colocar de plano de vacinação, porque não tem vacina, entendeu? E a gente está num mês que a possibilidade de retornar às aulas presenciais é uma vontade, acho que boa parte dos gestores hoje que assumiram os municípios. E o que nós temos a dizer para essas mães? O que nós temos a dizer para essas mulheres que estão desempregadas? O que nós temos a dizer para uma rede de acolhimento às mulheres vítimas de violência que não existe? No Rio Grande do Sul inteiro, aqui em Porto Alegre também, sabe? E o que nós temos a fazer? Porque não é só dizer, né? Nós temos que fazer. Não à toa o fundamentalismo ganhou tanto espaço dentro das nossas comunidades. Cada duas casinhas a gente tem uma igreja, dando a cesta básica, dando recolhimento emocional, fazendo uma rede de apoio. Não adianta só falar, a gente precisa usar das nossas estruturas, dos nossos mandatos para dar apoio, para dar suporte, para acolher e para trabalhar a consciência do nosso povo e a nossa consciência também em relação a que projeto é esse que a gente precisa ter, né, para conseguir sair dessa resistência que nós estamos. E não basta resistir, nós estamos resistindo no marco de derrotas. Nós estamos perdendo, retrocedendo 10, 20 anos no marco de direitos humanos, de direitos trabalhistas, né? O que a gente tem de novo para conseguir reencantar as pessoas, né? No partido, enquanto um instrumento de fazer política, enquanto um instrumento necessário, democrático, horizontal, com divisão de tarefas, sabe? E hoje não são. E nós temos que encarar isso, sabe? Então, acho que são todas essas questões, assim, que envolvem os posicionamentos. Mas posicionamento é que nem hoje as discussões do BBB no Facebook. As pessoas se posicionam. Para um posicionamento ter consequência, a gente precisa ter organização e estruturação, né? Precisa ter pessoas, né, que vão se formar dentro dessa perspectiva de qual é que é a tarefa para o período, né? A esquerda muitas vezes está se preparando para se colocar, para disputar o próximo pleito daqui a 2 anos. Né, desgasta um governo para depois apresentar essa alternativa, né? Mais ou menos é assim que funciona. Faz uma oposição, né? Mas não vai até as últimas consequências, justamente porque a gente tem uma democracia extremamente frágil. E a partir disso a gente apresenta os nossos candidatos nas próximas eleições. Só que a crise deu outra dinâmica para a luta. Eu acho que é isso que a gente está com muita dificuldade de assimilar. O genocídio está aí, né, do nosso povo, seja pela fome, seja pela superexploração do trabalho, seja pelo assassinato das polícias militarizadas. E eu acho que a gente tem que utilizar dos nossos partidos, dos nossos mandatos, para conseguir estruturar trabalho de base, né, que é o feijão com arroz, lá, que a gente sempre coloca, temos que voltar para a base. O que é voltar para a base? Voltar para a base para falar o quê para as pessoas? Né? Para falar o mesmo plano que levou nós a ter um governo desse tipo, né? O que a gente tem de novo para falar em relação aos problemas estruturais do nosso país? Que tem a ver com a reforma urbana, tem mais pessoas morando hoje na rua do que imóveis, né, vazios, as pessoas poderiam estar ocupando esses imóveis, a gente não precisaria construir mais um Minha Casa Minha Vida, né, nesse país, só ocupando esse... O que a gente tem a dizer em relação à reforma agrária? Porque essa lógica do latifúndio e essa reprimarização da nossa economia está fazendo com que a gente produza emprego precário, né, e um êxodo rural muito grande. Não é à toa Rio de Janeiro, que para onde tu olha tem favela, para onde tu olha tem periferia. O que a gente tem a dizer em relação à industrialização, né, que tipos de qual é a necessidade da gente ter a CE pública, né, para esse projeto que a gente precisa criar, qual é a necessidade que a gente tem de ter as universidades públicas, de ter a nossa Procempo, que é a nossa empresa de processamento de dados, de ter a nossa Ceitec, que é a nossa empresa de chip, né? A gente olha para aqueles filmes de Wakanda e a gente fica pensando, nossa, né? Agregar tecnologia com as tradições e a gente conseguir pensar uma outra forma de organizar a gestão das coisas, né? Mas a gente está abrindo mão de fazer discussões estratégicas. Isso tem tudo a ver com o Fora Bolsonaro, porque ele tem um projeto de país e ele está implementando, né? É destruição de força de trabalho de um lado e destruição da natureza de outro. Então precisa hoje de uma terceira guerra mundial para ver novas formas aí do capital conseguir se reproduzir em cima da destruição e da desordem. Ele vem fazendo isso, inclusive colocando em xeque o Pacto de 88, que esse modelo de Estado que nós temos, que também não é Estado que não nos representa. Esse executivo, esse tipo de legislativo, essa forma com que as mesmas oligarquias escravocratas se mantêm dentro dessas estruturas de poder, para nós também não nos representa. E o Bolsonaro ele é muito radical nesse sentido.
né? Quando ele tenta, o tempo inteiro ele convoca o povo para ir contra essa ordem estabelecida. E nós, contrariamente, estamos defendendo essa ordem que está colocada aí, que é questionada pelas pessoas. Porque a justiça, a legalidade, que eu chamo, não significa justiça, não significa justiça social. O executivo, a forma hoje com que está estruturado o nosso Estado, garante, sim, privilégios, e a gente precisa debater isso dentro dos nossos, né, dentro dos nossos partidos, dentro das nossas coletividades. Assim. Então, eu acho que são essas questões assim, que vêm me motivando, para além do apontar um caminho, né, frente, impeachment, revogar toda a chapa, e que nós temos a dizer no sentido também desse trabalho político, dessa organização do nosso povo, para compreender essa dinâmica de luta, né, porque daí o que é tático, qual é a nossa estratégia, sabe? Eu acho que isso, antes de tudo, é o que está nos faltando, porque a gente fica sendo dirigido pelo projeto do Centrão. A gente é dirigido pelo projeto do Centrão. Ao não ter projeto, a gente se coloca no projeto de um Centrão que não tem compromisso nenhum com as nossas lutas. Né? E a gente deixa de conseguir construir o que para nós, né, eu digo nós, pessoas que vivem do próprio trabalho, vivem do próprio salário, tem a dizer em relação a essas questões básicas que estão ficando em segundo plano dentro dessa discussão, né, superestrutural em relação a quem sai e quem fica. Enfim, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Obrigada aí de novo pela oportunidade sempre de estar conversando. Beijo grande. Nós que agradecemos a oportunidade de ouvir vocês, né? Porque a gente vê na fala de vocês muitas denúncias, né? Do porquê esse governo não pode continuar ocupando o espaço que ocupa. Mas eu acredito que o principal, que também as falas de vocês trazem para a gente, são muitos anúncios, né? Como diria Paulo Freire, talvez os anúncios sejam mais importantes do que as próprias denúncias, né? E aí os anúncios que vocês trazem para a gente vão desde essa construção de uma frente ampla de combate a esse governo, né? A libertação dos corpos femininos, como a Mônica muito bem pontuou, e também, como a Karen colocou, uma educação política, né? Porque democracia não é só a gente votar de 4 em 4 anos, né? Para muito além disso, e todas e todos temos que estar inseridos nesse debate. Então, quero agradecer, quero falar que estou arrepiada, muitas pessoas também estão super elogiando aí nos comentários, o pessoal no grupo também está falando que está tomado de emoções maravilhosas com as falas de vocês. Também quero mandar um salve para os nossos parceiros, o Portal Vermelho, o Bloco da Diversidade, a Rádio Com Pelotas. Dizer para todo mundo curtir, compartilhar, comentar para Pão com Ovo ir cada vez mais longe. E, em favor da vida, eu digo fora Bolsonaro. E o fora Bolsonaro que habita Pão com Ovo, saldo fora Bolsonaro que habita em cada um de vocês e cada uma de vocês. Um beijo. Agora eu, o Alex e a Regina vamos desaparecer para vocês terem uma imagem final das nossas 6 convidadas. Valeu, pessoal. Até a quarta que vem.